resolução e dar uma devolutiva pedagógica para vocês sobre as questões da AP do 9º ano. E aqui comigo está a professora Ilana para a tarefa de hoje. Aí, vamos dar continuidade, Ilana? Sim, boa tarde, estudantes, para quem está conectando agora. Nós estamos corrigindo o AP, nós estamos fazendo... então, a gente já corrigiu da 1 a 8, agora nós vamos corrigir da 9 a 16. Eu peço que, se vocês tiverem a prova em casa, a prova, o papel, né? Se vocês tiverem a AP, o papel, vocês escrevam nele, né? Muitas pessoas têm, muitas pessoas não têm. Quem não tiver pode fazer no caderno, enfim. Acho que para acompanhar a nossa correção comentada, tá bom? Então, a gente vai partir já da questão 9, senão a gente tem um tempo bem curto, senão não vai dar tempo. Então, a questão 9, como que a gente estava fazendo no anterior? Eu li as questões, vocês colocavam no chat qual alternativa foi a opção de vocês, se vocês quiserem colocar por quê. Enfim, a gente coloca lá, eu abro com a Carol, depois a gente volta para a resolução comentada, tá bom? Então, vamos lá, questão 9. Um livro foi publicado por uma editora, contendo 120 páginas com 20 linhas, escrita em cada página. Para atrair mais leitores e diminuir o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por página. Neste caso, quantas páginas terá o livro? Então, a gente estava resolvendo no bloco anterior questões de proporção, né? Essa proporção que a gente vai resolver agora, ela é uma proporção diretamente proporcional. Você acha que se eu tiver o número de páginas, ela vai aumentar com o número de linhas? Se eu aumentar o número de páginas? Se eu diminuir o número de páginas, o que vai acontecer com o número de linhas? Enfim, vamos lá. Então, eu vou ler as alternativas, né? Alternativa A, a gente tem 100 páginas. Alternativa B, a gente tem 140 páginas. Alternativa C, a gente tem 144 páginas. E a alternativa D, a gente tem 164 páginas. Carol, eles estão falando qual alternativa eles colocaram? Oi, Lana, acho que a gente está com um probleminha aí no chat. Pouquíssimas pessoas responderam, tá? Mas quem respondeu colocou a alternativa A, 100 páginas, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, quem colocou 100 páginas colocou certo. Eu acho que eles já devem estar arrumando o chat para todo mundo poder colocar as suas alternativas. Perfeito, aqui ó, voltou o chat agora. Então, todo mundo colocando a alternativa A. E alguns colocaram a alternativa C também, viu? 144, tá. Ok, então vamos lá então para o número de páginas e número de linhas. Se a gente for para a correção comentada, então a gente, que é aquela história que a professora Carol falou com a gente quando estava acabando, depende do número, da posição que a gente coloca. Então, aonde tem páginas, a gente tem 120 páginas cada página, 20. E a gente tem X páginas, que é o que a gente quer descobrir, e a gente tem 24 linhas por página, certo? Então, se a gente aumentar o número de linhas, vai diminuir o número de páginas. Então, essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Quem colocou a alternativa C, provavelmente trocou e fez uma grandeza diretamente proporcional. Ele não percebeu que o número de páginas ele ia diminuir e não aumentar, que aumentou para 144, quem colocou a C. Mas ele diminui, por isso que é 100. Então, vamos lá. Eu colocando 120 no numerador e X no denominador, a gente tem 24 sobre 20, né? Essa proporção, essa relação. Então, a gente tem 120 sobre X é igual a 24 sobre 20. Então, o número de páginas de um lado e o número de linhas por página do outro. Vamos fazer a multiplicação em cruz e a gente vai achar o valor do X, que é o número de páginas que a gente quer descobrir. Então, fazer 20 é igual a 120 vezes 20, que vai dar 100 páginas. Será que todo mundo entendeu, Carol? Perfeito, Ilana. Ó, bastante gente acertou, mas teve um ou outro aqui se manifestando no chat, falando que errou, falando, ai, que vergonha e tal. Não, não tem nada disso, gente. Errou não tem problema, a gente aprende com os nossos erros, tá bom?
E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da resolução, a gente tenta falar de novo ao final da aula, tá? Se sobrar um tempinho, a gente faz de novo. Se não der tempo, fala com o seu professor que ele tenta esclarecer e sanar a sua dúvida, tá bom? Isso mesmo, Carol. É muito importante que eles percebam o que erraram para não errar de novo, né? Ai, que vergonha não ter acertado. Enfim, ele nunca mais vai errar, né? Linhas com linhas, páginas de linha, páginas de linha. Enfim, eu acho que agora ele vai ter mais... Não acontecer isso de novo. Parabéns por... Foi bem legal, né? Vamos lá, então, a questão 10. A questão 10, ela fala assim: em uma pista de corrida, um dos veículos correndo a 12 metros por segundo, ele levou 80 segundos. Então tá lá, né? Um kart correndo uma velocidade de 12 metros por segundo. Quanto tempo ele demorou? 80 segundos. Então ele foi rápido. Para dar uma volta. Outro veículo que partiu, que deve ser outro kart, né? Porque a gente está falando de kart com kart. Então, outro kart que partiu junto ao primeiro e correu a uma velocidade de 10 metros por segundo. Após dar também uma volta, quanto tempo ele chegou depois? Então, assim, a gente tem... Eu não vou mostrar ainda a correção, tá bom? Eu só vou resumir a pergunta. Então, a gente tem dois karts, certo? Um correu 12 metros por segundo em 80 segundos. O outro correu 10 metros por segundo em quantos segundos? É isso que ele quer saber. Só que ele quer saber a diferença de um pelo outro. Não só os segundos que o segundo kart correu. As alternativas que eu tenho é 13 segundos, B, 16 segundos, C, 67 segundos e D, 96 segundos. Então, eu vou estar aqui conversando com a Carol, enquanto vocês respondem, passam para quem não fez. Para quem fez, coloca aí no chat, por favor, qual a opção que colocou, quantos segundos, né, ele demorou, quanto tempo ele chegou depois. Fala aí, Carol, qual que é a alternativa eles optaram? Olha só, o chat está travando um pouquinho, mas eu estou conversando aqui com a produtora e tem bastante gente me dizendo, muitos alunos, né, respondendo que é a alternativa C ou D. Então, assim, eles ficam um pouquinho na dúvida qual alternativa é a correta. Ficaram entre C e D. Muito bem, Carol. Então, vamos resolver com eles, né? Então, não é a C e não é a D, né? Essa questão 10, acho que ninguém acertou. Então, se tiver um tempinho, talvez a gente retoma ela, né? Então, vamos lá para a resolução, por favor. Então, a gente tem velocidade e tem tempo gasto, né? Então, a velocidade, a gente tem o primeiro kart que ele demora que ele corre 12 metros por segundo em 80 segundos. E a gente tem o segundo kart que é 10 metros por segundo. Isso a gente não sabe. Essa é uma grandeza diretamente proporcional. Então, se eu diminuo ou se eu aumento, então vamos lá. 12 sobre 10 é igual a x sobre 80, que vai dar 96 segundos, certo? Então, se eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, eu vou ter um tempo maior, porque minha velocidade ela é menor do que a velocidade do primeiro kart, que é 12, certo? Só que não foi isso que ele perguntou. Então, muitas pessoas colocou 96, mas não entendeu a pergunta, porque ele pergunta assim: quanto tempo ele chegou depois? Então, como que eu vou saber isso? O segundo kart, 96 segundos. O primeiro kart, 80 segundos. Então, eu vou ter que fazer a diferença desse para saber quanto tempo ele chegou depois. Então, eu vou fazer 96 menos 80, vai dar 16 segundos, que seria a alternativa B, né? A alternativa B, ela me dá quanto tempo ele chegou depois, e não o valor do tempo do segundo carrinho, do segundo kart. É isso aí, Carol, será que eles entenderam? Isso, agora sim, tem bastante gente falando que colocou a alternativa B, né? E agora o chat eu acho que já voltou ao normal, então podemos seguir aqui.
E bom, acho que se tiver algum problema também a gente volta e retoma. Então essa questão é a 16 segundos, porque ele quer saber quanto ele demorou, né, para chegar. Então vamos lá para a questão 11. A questão 11, ela fala assim: sabendo que as retas R, S e T são paralelas, qual é o valor de x, certo? Então a gente tem as paralelas nas transversais, certo? Vamos lá para as alternativas. A gente tem a alternativa A, 4. A alternativa B, 8. A alternativa C, 11. A alternativa D, 14. Para ajudar vocês, enquanto vocês coloquem aí no chat que vocês fizeram, qual a alternativa, essa questão a gente resolve por teorema de Tales, né? Eles são segmentos proporcionais. Então, se eu tenho do lado direito as paralelas nas transversais, eu posso fazer essa razão, essa relação com as paralelas e as transversais do outro lado. Então, se eu tenho do lado direito, eu vou ter do lado esquerdo. É parecido com o jogo da velha, mas não é o jogo da velha, né? Então, esse teorema de Tales, ele garante que se a gente colocar o que está do lado direito para o que está do lado esquerdo, a gente tem essa relação entre eles. Carol, qual será a alternativa que eles mais colocaram? Tá, dado. Uma outra alternativa A e B. E uma coisa que você falou é interessante, eu ia até te perguntar o nome desse teorema. Eu olhei a figura e logo me lembrei, olha, eu já vi essa figura em algum lugar, o teorema de Tales. Se você puder falar mais um pouquinho sobre ele. Isso mesmo, Carol, o teorema de Tales, ele é super importante. O Tales, ele era um matemático, filósofo, estudioso, né? Então, e ele garantiu que essas paralelas nas transversais, a gente tinha uma relação, né, entre o lado com o outro. Então, ele foi muito importante, né? A gente usa esse teorema sempre, então, e ele garante isso. Então, a gente vai conseguir achar o valor de x pelo teorema de Tales. Indo para a resolução, nós temos que o x menos 4, então eu vou pegar tudo que está do lado direito e colocar em forma de fração, e tudo que está do lado esquerdo e colocar de forma de fração. E depois multiplicar em cruz, certo? Então eu tenho x menos 4 está relacionado com x mais 1, que isso é igual a 4 sobre 6. Esse teorema garante isso. Então, Tales, o teorema de Tales, ele garante que este lado direito, ele é igual ao lado esquerdo. Por quê? Pelas paralelas e pelas transversais. É isso que o teorema garante. Fazendo essa aplicação em cruz, a gente tem que 4 vezes x mais 1 é igual a 6 vezes x menos 4. Fazendo a distributiva, 6 por x vai dar 6x, menos 4 vezes 6, menos 24. 4 vezes x vai dar 4x, e 4 vezes 1 vai dar 4. Se eu levar para o primeiro membro tudo que é x, e para o segundo membro tudo que é número, a gente descobre o valor de x dessa equação do primeiro grau, né? Então, eu vou ter que 6x menos 4x vai me dar 2x. E que 4 mais 24 vai ser 28. E 28 dividido por 2, quer dizer, a metade de 28, eu vou ter 14. Então, esta relação é 14, né? O x é 14 aqui. Então, se eu fizer a substituição do lado direito, onde está x menos 4, e colocar onde está x, colocar 14, eu vou ter 10 nesse cantinho, e do outro eu vou ter 15. Então, eu vou ter 10 com 15 e 4 com 6. Será que é fácil isso, essa visualização, Carol? Olha, eu acho que sim, Ilana. Alguns estão pedindo para refazer uma parte ou outra do exercício, mas eu acho legal, se tiver um tempinho, a gente refaz. Coloquem aqui no chat, então, quais são os exercícios que vocês têm dúvidas, e se der tempo a gente resolve ao final, tudo bem? Perfeito, Carol. Vamos garantir, então, todas as questões, e aí, se a gente sobrar um tempo, a gente preza pelas questões todas, depois a gente resolve
as mais pedidas. No sexto ano, hoje, a gente conseguiu resolver algumas, né? Então, nós fizemos uma rodada de repetidas, tá bom? Então, vamos para a questão 12. A questão 12, ela fala assim, um produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular. O que é uma região quadrangular, né? É uma região com 4 lados, né? Quadrangular. Cujo esses lados medem A, B, D e E. A, B, D e E, né? Então, a gente está medindo só esse lado aqui, conforme o esquema. Outra região quadrangular, que é o B, C, F e E, anexa à primeira, é reservada para o crescimento de capim. As cercas indicadas AD, B e CF são paralelas. Desta forma, qual é o valor de BC? Então, a gente também resolve com o teorema de Tales, do mesmo jeito que aquele, e aonde tem o BC, ele é o valor do nosso X, é o valor que a gente procura, tá bom? Então, eu vou ler as alternativas. Então, tá em metros, né? Tá tudo em metros, porque isso é um terreno, é uma região de produtor rural, onde ele cria gatos. Então, vamos lá. Alternativa A, 16 metros. Alternativa B, 25 metros. Alternativa C, 60 metros. E alternativa D, 110 metros. Certo? Então, eu preciso descobrir esse ladinho do BC, que é o cantinho lá de cima, que quando a gente olha, a gente vê em cima, né? Carol, qual alternativa eles mais colocaram? Olha, Ilana, tem gente respondendo a alternativa B, a alternativa D de dado também. E só uma dica aí para resolução. Então, eu posso chamar o segmento CD de X? Sim, o segmento BC, né? Você quis dizer, o BC é X. Isso, voltando desculpa, eu acho que eu olhei errado. Segmento BC, posso chamar ele de X na hora de resolver a minha conta? Sim, pode chamar de X. Se ele voltar ali na questão, no enunciado, para quem colocou a alternativa D não seria, porque ele é proporcional, né? Então, a alternativa D indica que o BC vale 110 metros. Então, se ele tem 110 metros de um lado, do outro lado ele não poderia ter 20, seria um número muito, era uma diferença muito grande, tá? Então, vamos para a resolução, que aí a gente vê como que faz, tá bom? Então, usando o teorema de Tales, né? Que estudou, dizendo que as paralelas pelas transversais a gente podia fazer uma relação. Então, eu tenho que 50 para 40, então, essa partezinha do AB para a partezinha do DE, eles são relacionados, um está para o outro. Assim como o BC, o lado BC, que é o nosso lado X, está para o 20, né? Então, eu vou colocar isso em forma de fração e fazer a multiplicação em cruz. Então, eu tenho X vezes 40, 40x. 50 vezes 20, 100. X é igual a 100 dividido por 40, eu tenho 25 metros. Então, esse cantinho ali de cima, que é o cantinho do BC, ele mede 25 metros. E se a gente observar bem, se embaixo é 20 e em cima só tem um pouquinho de diferença, um pouquinho maior, ele com certeza é o 25 mesmo, né? É isso aí, Carol. Será que eles conseguiram? Então, eu acho que olhando ali já dá para a gente criar algumas hipóteses de resposta. Mas aí depois, com a resolução, aí a gente encontra a alternativa correta, certo? Vamos isso lá então para a próxima? Sim, vamos para a questão 13. Lembrando todos que se tiver a AP na mão, pode resolver nela. Então, para quem tem, né, a gente coloca nela. Para quem não tem, pode fazer numa folha, pode fazer no caderno, pode acompanhar pela telinha. Enfim, então vamos lá. A questão 13, calcule o valor numérico da expressão a seguir. Então, eu tenho menos 2 terços, mais 1 inteiro, menos 3 meios, vezes 8 nonos. Então, ele quer que eu ache essa expressão, ele quer que eu calcule e acho um número só. Ele tem 4, né? Ele tem 4 representações aí, e ele só quer uma. Então, vamos lá. Alternativa A, 1. Alternativa B, menos 28 sobre 27.
Alternativa C, menos 1. Alternativa D, 2 sobre 7. E aí, Carol, será que como eles estão fazendo? Olha, Ilana, agora o chat está tudo ok e a maioria acertou. Já colocaram a alternativa C, todo mundo colocando a alternativa C. Mas será que acerta? Será que acertaram mesmo? Olha só, Carol, que bom que todo mundo colocou a alternativa C, é a correta, mas mesmo assim a gente vai fazer, né? A gente vai garantir que todo mundo pegue essa forma de calcular. Então vamos lá, a gente tem na resolução, a gente tem o menos 2/3 mais 1, menos 3/2 vezes 8/9. Desculpe, nessa expressão é a multiplicação. Depois a gente resolve as outras operações. Então, primeiro a gente tem que ir na multiplicação. Então, a gente tem menos 2/3 mais 1. E aí a gente vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 3 vezes 8 é 24 e 2 vezes 9 é 18. Então, ali eu já coloco menos 24 sobre 18. Certo? Agora a gente tem condição de fazer o resto das operações. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Dá para fazer de outras formas, já dá para simplificar agora. A estratégia eu acho que é de cada um, a criatividade também, mas por hora a gente vai seguir aí os padrõezinhos e vamos tirar o mínimo. Então, o mínimo de 3 e 18 é 18, e aí a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, nós vamos dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 18 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 2 vai ser 12. 18 dividido por 1 vai ser 18. 18 vezes 1, 18. 18 dividido por 18 dividido por 18 é 1. Vezes 24 é menos 24, né? E aí eu posso deixar o 18 de lado e fazer as operações no numerador, né? Então, eu vou ter menos 12 mais 18, menos 24. E isso vai dar menos 18 sobre 18, que é menos 1, a alternativa que a maioria colocou. É isso aí, Carol. Perfeito, bastante gente acertando, tá? E eu tenho uma dúvida. Eu só posso realizar a operação antes de tirar o MMC quando ela for multiplicação? Por que eu não pude somar ali antes de tirar o MMC, Ilana? Porque os denominadores têm que estar iguais. Então, o MMC, a gente tem que tirar antes, né? Senão a gente não consegue calcular a fração, fazer operação nenhuma com a fração. Obrigatoriamente, os denominadores eles têm que estar iguais. Tá bom, Carol? Acho que... Perfeito. Obrigada, Ilana. Imagina, vamos para a questão 14. Questão 14. O número decimal equivale à fração 1 e 2/3 Então, isso é um número misto, certo? 1 inteiro e 2/3. E as alternativas que eu tenho. Alternativa A, 0,66666, né? Que é uma dízima periódica, infinitos números 6. Eu tenho a alternativa B, 1,232323. A alternativa C, 1,6666. E a alternativa D, 12,33333. Então, lembrando, se tem dúvida na hora de transformar o número misto em decimal. Carol, o que eles colocaram? Oi, Lana. O chat está com um pouquinho de instabilidade hoje, tá? Peço que vocês me entendam, mas a produtora consegue ter acesso a algumas respostas. Então, ela está me dizendo que a maioria colocou C. É isso? 1,66, né? É isso mesmo. Se a gente for para a resolução, para o slide da resolução, a gente tem que, se a gente pegar 2 dividido por 3, a gente tem, se a gente colocar em formato, né, de divisão, quando a gente faz ali o cálculo, então a gente tem 2 dividido por 3, a gente tem 0, e aí a gente coloca um 0 ali no 2, né? Vai ter 20.
20 dividido por 3 vai dar 6, porque 6 vezes cabe no 3, né? E aí dá o 0,6666. E depois a gente calcula com o inteiro e vai ficar 1,6666. Que bom, Carol, eles sabem então transformar o número decimal em número misto, né? Isso, eu já ia esquecer de somar o número 1 aí, né? A gente não pode esquecer de somar o número 1 aí no final. A alternativa A é quem esqueceu de somar o número 1. Então, a alternativa A, quando a pessoa já achou 0,6666, já colocou lá direto e não percebeu que tinha que somar o 1. Então, a correta é a alternativa C. Perfeito, esclareceu aí minha dúvida e eu acredito que de muitos outros estudantes aí também. Sim, vamos para a questão 15? Na questão 15, então vamos lá. A soma dos 3/4 de um número e seus 2/9 é igual a 70. O valor desse número é. Então, se a gente tem a soma de um número, né, ele está perguntando, um número a gente chama de x. Então, a soma deste número, 3/4 desse número é 3/4 de x, certo? E os seus 2/9? Então, a gente vai pegar mais 2/9 deste número. Que número que a gente chamou? De x. Então, vai ficar 3/4 de x mais 2/9 de x é igual a 70, como indica o enunciado. E o valor deste número, que a gente chamou de x, eu acabei chamando agora de x, quanto que ele vai? A alternativa A, 504, a alternativa B, 182, a alternativa C, 72 e a alternativa D, 2. Quanto será? Ele está conseguindo ver aqui as respostas colocadas e a maioria deles apresentou a C como resposta, mas assim como nas outras questões, um ou outro também colocou a A, a B, a D, mas a maioria sim respondeu a alternativa C. Isso mesmo, Carol. Esse nono ano tá ótimo. Então, a alternativa C, 72, é isso mesmo. Então, o X deste problema, né, deste enunciado, ele vale 72, para dar os 70 ali. Como que a gente vai fazer isso? Olhando o slide da resolução, a gente tem que 3/4 de x mais 2/9 de x é igual a 70, certo? Como eu já falei anteriormente, a gente não pode somar uma fração se os denominadores, se os números que estão embaixo forem diferentes. Então, a gente precisa que esse denominador, a gente tem que garantir que esse denominador é igual. E como que a gente faz isso? Tirando o MMC, o mínimo múltiplo comum. Desses é o 36. Então, se eu pegar o 36 e dividir por 4, vai dar 9. 9 vezes 3 é 27. Por isso que o 27 aparece ali embaixo. 36 dividido por 9 é 4. 4 vezes 2 é 8. Por isso que o 8 aparece ali somando com o 27. Então, o que eu tenho em cima do 4 e o que eu tenho em cima do 9, ele vai aparecer embaixo, proporcionalmente com o número do mínimo que eu tirei, certo? E isso é igual a 36 dividido por 1 é 36. 36 vezes 70 é 2.520. Aí eu tenho como somar o numerador, porque eu já fiz toda a operação, toda a continha do denominador. Então, eu tenho que 27x mais 8x é igual a 2.520, certo? 27 mais 8, se eu fizer essa conta, vai dar 35x. 35x é igual a 2.520. Eu vou pegar x igual a 2.520 dividido por 35. 2.520 dividido por 35 é 72. Então, parabéns quem colocou a alternativa C, 72. O valor do número é 72. Parabéns a todos que colocaram. Isso, tem bastante gente comemorando aqui no chat, que acertou. Tem um pessoal ficando triste que errou, mas não é para ficar triste, gente. A gente aprende a fazer o certo e
pouquinho nessa última questão, a gente tenta resolver alguma dúvida que ainda resta, tudo bem? Isso mesmo, Carol. Vamos tentar resolver todas as questões primeiro, para depois resolver as repetidas, né? As que já foi passada. Então, vamos lá para a questão 16. Na questão 16, observe o losango a seguir, onde a OD, né, que é o segmento OD, é igual a 3 centímetros, OA é 4 centímetros e AD é 5. Então, eu tenho o AD é ali no cantinho de fora, certo? Todo mundo acho que consegue enxergar. Então, esse pedacinho bem pequenininho de AO, que o O é o centro, vale 4. E de OD, ele vale 3, certo? E se eu quisesse saber o tamanho de BD, o tamanho que ele indica toda ali a linha horizontal, eu vou fazer 3. Se eu tenho 3 desse lado, e eles são proporcionalmente iguais, eu tenho 3 do outro lado, porque essa figura é um losango. Ele está falando no exercício que ele é um losango. Então, se eu tenho 3 de um lado, eu tenho 3 do outro. E se eu quisesse saber a linha do AC, essa diagonal que está na vertical, que está em cima, que está cortando no meio, assim. Se eu tenho 4 de OA, né? Eu tenho 8 de AC. Eu vou dobrar, eu vou somar 2 vezes o 4. 4 mais 4 vai me dar o 8. E do BD vai me dar 6, porque eu tenho 3 mais 3, certo? Então, as alternativas que eu tenho é 48 centímetros quadrados, 24 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados ou 6 centímetros quadrados. Então, eu tenho essas alternativas e ele quer que eu descubra a área do polígono. Então, é quanto mede tudo que está aí dentro. Ele quer saber quanto vale tudo que está aí dentro. Para calcular a área, o que a gente faz, Carol? Qual alternativa eles colocaram? Olha só, Ilana, tem aparecido aqui respostas diversificadas, tá? Mas a que mais aparece é a alternativa B de bola. Então, eu acredito que eles estão no caminho certo, né? Sim, Carol, é a alternativa B. Esse nono ano está sensacional. A área é de 24 centímetros quadrados, né? Agora a gente vai ver como que a gente calcula esses 24 centímetros quadrados pela resolução. Então, a área do polígono, a gente multiplica a diagonal maior, que é a que está em pé, vezes a diagonal menor, que é a que está deitada na horizontal, né? Então, eu vou pegar o que está na vertical, vezes o que está na horizontal e dividir por 2. Eu vou descobrir quanto vale a área, tudo que está aí dentro, né? Quanto vale o que está em volta aí desse. Então, eu tenho que 8 vezes 6, porque a diagonal maior é 8, que é 4, e a diagonal 8 vezes 6 é 48, e 48 dividido por 2, a metade de 48, é 24 centímetros quadrados. Então, a área do losango é 24 centímetros quadrados. É isso aí, Carol. Será que eles entenderam? Acho que todos entenderam, porque eles já colocaram a alternativa correta, né? Então, essa é a alternativa B. Isso, tem bastante gente comentando aqui, acertei, tem gente falando, tirei 9, tirei 10, errei só 2, errei só uma, bastante gente participando. E como a gente ainda tem uns minutinhos, a gente podia passar então o gabarito para eles agora, né? Das ações matemática. O que você acha? A gente passa o gabarito, mas o mais importante não é o gabarito, é o modo que eles fazem, a estratégia e a criatividade que eles usam para responder a questão. O gabarito talvez é importante, mas talvez o menos importante nesse processo de aprendizagem todo aí. Então, a gente pode passar o gabarito, claro, mas eu acho que ele não é o principal, não é o mais importante, tá bom? O importante é errar e fazer de novo e nunca mais errar e aprender. Enfim, esse é o objetivo. Então, vamos lá. Eu vou passar o gabarito e se eu me equivocar em alguma alternativa e vocês que têm aí o gabarito, quem acertou todas, quem errou só uma, vocês me ajudem aí, tá bom? Então, vamos lá. A questão 1 é a alternativa B,
A questão 2 também é alternativa B. A questão 3 é alternativa A. A questão 4 é alternativa D. A questão 5 é alternativa A. A questão 6 é alternativa C. Tá muito rápido, Carol? Acho que tá indo, né? Não, eu acho que tá bom, Ilana. Tá bom. A questão 7, alternativa C. Questão 8, alternativa A. Questão 9, alternativa A. Questão 10, alternativa B. Questão 11, alternativa D. Questão 12, alternativa B. Questão 13, C. 14, C. 15, C. 16, B. A Ilana tem bastante refazer mais questões, mas a gente já está chegando ao final dessa nossa aula, né? Foi bastante proveitoso, assim. Eu pude verificar que muitos alunos participaram do chat, muitos fizeram as questões. Não importa se erraram, se acertaram, o importante foi a participação desses alunos. Eles estão aqui com a gente, né, nesse momento de dificuldade, a gente sabe, mas eles estão aqui com a gente, participando, errando, acertando, aprendendo com a gente, certo? Então, assim, não sei se você quer dar um recadinho para eles. Falar mais alguma coisa e aí em seguida a gente encerra. Perfeito, Carol. Eu queria agradecer a companhia deles nessa tarde, né? Falar que esse nono ano é sensacional. A gente tem alunos do nono ano de diversos lugares, de diversas diretorias, de diversas escolas diferentes. Então, eu queria agradecer a participação deles e falar que para eles, se tiver alguma dúvida que ainda não ficou solucionada, perguntar ao professor de matemática dele, que está ali mais próximo, né? A gente está aqui só dando um suporte, dando um apoio ao professor e garantindo que essa correção seja feita com todos vocês. Então é isso, eu queria muito mesmo agradecer a participação de vocês e até uma próxima, né? Então, Ilana, e outra coisa que você falou, que eu acho muito importante também. Se restou alguma dúvida em alguma questão, eu estou olhando o chat agora, tem algumas questões, as mais pedidas, né, que é a questão número 10, a questão número 11, até a questão número 16, são as questões mais pedidas. Então, a gente recomenda que vocês dialoguem com o professor, tirem dúvidas, ou até mesmo entre vocês, entre pares, a gente sabe que vocês se comunicam, a gente está distante fisicamente, mas a gente está próximo, né? Quem tem acesso à tecnologia consegue estar um pouco mais próximo e tirar dúvidas, né? Esclarecer algumas questões e deixar o entendimento sobre a prova bem mais facilitado aí. E se despede aqui então, e até uma próxima. Obrigada, gente.